Revista Artemis, em nome da Mãe, o arquétipo da deusa e a sua manifestação nos dias atuais. De Oliveira. Abre aspas, pois a grande deusa, cuja fronte é coroada com as torres do impossível, move-se através das gerações de um crepúsculo ao outro e não há fim para o seu longo viajar de revelação a revelação. John Cowper Powys. Resumo. O artigo aborda as várias facetas do arquétipo da Grande Mãe, desde as teorias arqueológicas acerca da sua adoração em tempos pré-históricos até o seu retorno no momento atual. Este retorno é aqui interpretado como parte da busca por outros modos de relacionamento entre a humanidade e a natureza. Palavras-chave: Grande Mãe, religião, arqueologia, mitologia e ecologia. 1. Introdução: o retorno do divino feminino. O fim do século XX assistiu a um acontecimento inesperado, o nascimento de uma religião considerada morta há tanto tempo que a humanidade quase se esqueceu que ela um dia existia e que foi início. Essa religião é a adoração de uma grande deusa, vista simultaneamente como Senhora da vida, da morte e da regeneração, ressurreição. O culto do divino feminino é um dos mais antigos que se tem notícia. O primeiro elemento cultuado pelo homem foi a terra. E a terra, dizem os mitos, foi gerada por ela mesma. A vida surgia da sua carne rasgada e jorrava das suas profundezas. Uma observação aqui. Em Hesíodo, por exemplo, lemos que Gaia tirou do seu corpo a terra e o mar, e que do seu ser misterioso nunca se interrompia a criação. Era ela que produzia os frutos, os animais e o próprio ser humano. Ela era a mãe de todas as coisas vivas e também a responsável pela morte. Afinal, se a vida era percebida como um ab uterum, um emergir do ventre da terra, a morte representava uma volta, um regresso, ad uterum, para que um novo nascimento pudesse acontecer. Assim ocorria com a semente, assim também com o ser humano. Os ciclos da morte e renascimento, criação e destruição observados na natureza eram sentidos como igualmente válidos para a trajetória do homem no mundo. Para a humanidade do início dos tempos, não havia separação entre o mundo humano e o mundo natural. E todos compartilhavam o mesmo destino como filhos da terra. É exatamente em respeito a esse vínculo que a arqueóloga Marija Gimbutas considera importante esclarecer que, abre aspas, a deusa era a mãe mais do que humana. Se for usado o termo Grande Mãe, deve ser entendido como a Grande Mãe universal, cujos poderes se difundem por toda a natureza, por toda a vida humana, por todo o mundo animal, por toda a vegetação. Fecha aspas. 1998, página 54 de Gimbutas. Essa deusa, que é a Grande Mãe, também conhecida como a Senhora dos 10.000 nomes. Uma observação que ela faz aqui. Abre aspas, ela dos 10.000 nomes, ela com E maiúsculo, dos 10.000 nomes, fecha aspas, é um dos títulos atribuídos a Ísis, que com seu culto disseminado através de todo o Império Romano, foi realmente uma encarnação transcultural da grande deusa. A Senhora dos 10.000 nomes foi adorada por vários povos antigos. Na Anatólia e na Creta Minoica era chamada de Cibele. No Egito era Nut. Na África seu nome era Nanabuluca e em Canaã era conhecida como Ashterá ou Ishtar. Ainda que fosse evocada por diferentes nomes, em todos os lugares representava o princípio criador e simbolizava a unidade essencial de toda a vida na Terra. Seu culto sofreu uma tentativa de destruição e paulatinamente sendo substituído, primeiro pelos deuses guerreiros, depois pelo monopólio de um deus único. Esse processo de mudança de mentalidade encontra-se refletido nos mitos, com concepções diferentes de unidade.
Esse processo de mudança de mentalidade encontra-se refletido nos mitos. Um bom exemplo é a formação do panteão grego. Bem antes dos mitos clássicos tomarem forma e serem escritos por Homero e Hesíodo no século 7 a.C., já havia uma rica tradição oral de formação de mitos. Muito provavelmente esses mitos refletiam o resultado do processo de conquista da região da Anatólia pelos indo-europeus. Neles são evidentes. Uma citação aqui do livro de Highwater, de 1992, página 39. Os vestígios dessa tradição primitiva nos mitos posteriores, os quais refletem a amálgama cultural de 3 ondas de invasores bárbaros, os iônios, os acádicos e finalmente os dórios, os quais penetraram na Grécia de 2500 até 1000 a.C., todos levando consigo uma ordem social patriarcal e o respectivo deus do trovão, deus dos trovões, Zeus. Desse modo, a Grande Mãe foi primeiro associada a um deus masculino, como filha, mãe ou consorte, e finalmente banida da psique humana, ou tentativa de banir da psique humana, pela predominância do Deus único apregoado pelas religiões monoteístas. Esse processo, ocorrido em ritmo e intensidade diferentes para cada povo, se iniciou há cerca de 5.000 anos atrás e moldou a forma de ver a realidade que é ainda dominante nos dias de hoje. O rosto da deusa, porém, permaneceu oculto sobre o véu da história e reaparece agora. Atualmente, através do trabalho de arqueólogos, mitólogos, artistas, cientistas, historiadores da arte, antropólogos e filósofos, a evidência fragmentada da religião da deusa está tomando forma e ela está voltando. Com isso, ressurgem também múltiplas formas de culto ao divino feminino. E aqui eu faço o meu adendo pessoal com relação a essa questão que aqui nesse texto ele pontuou que vem depois um Deus único, né? Só que você estuda lá os processos passados, ele não deixava de ser essas ritualísticas antigas, algumas delas também a ideia de um Deus único. O que muda é que reconhecia-se isso. Para entender, a pessoa tem que se aprofundar muito dentro daquela região e daquela cultura, ler diversos textos, entender os processos ali, as relações, que era mais assim, o reconhecimento do Deus em sua presença fractalizada. Então, tem alguns indivíduos que pegam alguns desses modelos e dizem que aquilo ali era, por exemplo, politeísta, mas eu que estudei ali os textos vejo isso como uma interpretação extremamente errônea da coisa para alguns. Vai saber cada um quem se aprofundar ali para saber, né? Mas que por vezes separa-se ali alguns nomes associados a algumas questões. Ali tinha a questão da deusa da terra e de repente tem outros nomes associados a tal espírito da natureza, vamos dizer assim, um outro, que na verdade nada mais são como se fossem códigos para acessar características específicas da divindade dentro do todo. Entretanto, isso não significa que esse culto ele era politeísta, no sentido de que ele não reconhece um Deus uno. E aí talvez a gente até tenha que rever e refletir sobre o que a gente tem como um conceito de politeísmo, né? Se tem esses vários deuses separados e aí não tem o Deus uno, isso é uma ideia, mas aí tem a outra questão que tem um Deus uno, e aí como assim tem os nomes dos outros deuses ou de outros seres, vamos dizer assim, representações simbológicas associadas a coisas diferentes, a qual chama-se Deus. Em algumas culturas, em alguns textos, quando você lê com profundidade, você percebe claramente que aquilo ali não se refere à questão de ser um Deus separado do outro Deus, que é o outro Deus fulano e outro Deus ciclano, mas sim uma fractalização da unidade para que os indivíduos humanos pudessem trabalhar categorias dentro do seu campo psíquico, dentro da sua forma de compreender aquilo ali. Então eu entendo dessa maneira. Não são todos assim, mas alguns que foram estudados, que eu estudei particularmente, eu via essa maneira, que é o que eu vejo que às vezes o outro ser que não tem a profundidade, que ele é
excessivamente, vamos pôr, teórico, e para isso, para poder considerar essas questões, também você tem que estar ali dentro da ritualística para ver como é que é o campo de percepção desses indivíduos, que já é uma outra questão do que você ficar só lendo um texto, né? Então você tem texto e prática de atividades ou uma investigação mais aprofundada dentro da prática, e a percepção também tem outras questões a se considerar. Então eu deixo em aberto que se faça essa reflexão, né? Porque tem muitas questões aí onde tudo estava integrado, e principalmente naquelas onde você vê que essa, vou chamar de fractalização dos deuses, que são esse processo dividido do Deus Uno, para que a pessoa se relacione diretamente com aquela energia específica, que é, vamos pôr, energia das pedras, energia da terra, energia da água, energia da planta, né? Que às vezes você vê que ela tem integração. Ela, diferente de algumas outras ritualísticas, onde a referência de Deus ela é completamente conflituosa, quer dizer, falar lá que o Deus é amor, mas o Deus ele persegue, ele é sádico, ele se vinga, ele humilha, ele mata pessoas, invade cidades. Então você vê que aí você tem um conflito na ideia do Deus, né? Inclusive daqueles que chamam-se Uno. Em contrapartida, em algumas outras ritualísticas, não tem esse conflito dessa maneira, né? Você vê que tem essa fractalização dessas referências das deidades, das divindades, mas que elas têm uma completude, elas não têm essa contrariedade, e ao mesmo tempo elas estão conectadas dentro desse uno, dessa unidade, que muitas vezes aí de repente leva algum outro código ou nome de acesso, que é quando você está acessando tudo daquelas deidades numa só, que é o grande uno todo, né? Então fica o reflexivo para quem não estudou, não se aprofundou em questões aí dos mitos, das religiões antigas e do construção até da religião do que veio vindo, da modificação que sofreu até chegar ao que as coisas que tem hoje. Então vamos lá. Com isso ressurgem também múltiplas formas de culto ao divino feminino, né, que a gente tinha parado ali, que está remanescendo, que está reaparecendo agora, o que as culturas patriarcais e que vieram dos povos mais bárbaros, né, mais ignorantes, vamos dizer assim, mais bárbaros, realmente mais violentos, né, e tentaram apagar da história da evolução da humanidade tanto os cultos, as referências, mas da percepção do coletivo, essa presença dessa religião, do que chama religião da deusa, né? E que não é uma só, não é uma religião. Mas são esses ritualísticas onde a presença da divindade ela é inserida em toda a questão da vida na Terra, né? Da natureza. Ela está presente na natureza, ela é reconhecida na natureza, e ela é agraciada, aclamada na natureza. Qual a razão desse interesse, né, de ressurgirem também as múltiplas formas do culto ao divino feminino? Porque falamos em retorno da deusa. O que significa esse retorno? O que teria a grande deusa, cultuada no prelúdio da nossa história, a dizer aos homens e mulheres do mundo atual? Penso que uma das explicações reside no fato de que as recentes descobertas a respeito da deusa e suas culturas colocam em questão os pressupostos básicos daquilo que já foi descrito como, abre 2 pontos, um sistema de 5.000 anos no qual o mundo foi concebido como uma pirâmide, regido do alto por um deus masculino, com criaturas feitas à sua imagem, abre parênteses, homens, por sua vez divina, e naturalmente ordenados para governar mulheres, crianças e o resto da natureza, que é a ideia do Deus que veio desse Deus que foi criado a partir da opressão dos povos mais violentos, que foi citado anteriormente, né? Isso aqui está no livro de Eisler, R. 1998, página 12. Nesse sistema que predomina até os dias atuais, o mundo é concebido como uma espécie de cadeia de comando, na qual o Deus Pai delega ao homem a tarefa de governar as suas outras criaturas tidas como inferiores. Um bom exemplo está na doutrina das causas finais, que numa de suas versões afirma que o mundo foi projetado por Deus para um determinado fim.
o bem-estar da humanidade. Sendo assim, caberia ao homem o papel de, abre aspas, agradecer a essa dádiva e, em troca, aceitar exercer o controle do planeta, uma aceitação que foi recomendada com instância pelos judeus já em grupos antigos. Ehrenfeld, de 1992, página 5. Essa doutrina se fundamenta em 3 ideias centrais, que orientam até hoje a nossa relação com o mundo não humano e que nos autoriza a usar uma natureza criada para nos servir, a que nos permite exercer amplamente o nosso controle e aquela que afirma a superioridade humana em relação à natureza. Eu coloco uma observação aqui. Uma expressão cristalina dessa concepção pode ser encontrada na distinção, correntemente utilizada na discussão sobre bioética, entre pesquisas realizadas in anima nobile, ou seja, em seres humanos vivos, e aquelas realizadas in anima vili, animais. Embora se defenda de modo geral que a necessidade de que se respeitem limites éticos para as experiências científicas realizadas com o primeiro grupo, ainda que não haja um consenso sobre as quais seriam esses limites, a preocupação parece ser totalmente abandonada, ou pelo menos bastante relativizada, quando se trata do segundo grupo, que é em anima vitale, aquelas realizadas nos animais. A própria distinção é carregada de uma indiscutível carga antropocêntrica. Ele basicamente discute aqui sobre até, de alguma forma, né, uma questão ética, uma reflexão sobre essa ideia desse Deus, de que evita-se colocar sobre opressão, eu diria assim, de uma forma geral, e ele cita aqui até questões de experimentos feitos em humanos e tal, nos não humanos, mas se autoriza de qualquer forma, sem um critério de respeito, vamos dizer assim, o controle e a manipulação das coisas que são relacionadas à natureza e animais, né? Tendo esse olhar que ele fala antropocêntrico, o homem como um ser supremo, como o centro do mundo. De modo radicalmente diferente, as culturas da deusa concebiam um mundo natural e o mundo humano como interligados na grande teia da vida, nada menos que o seu próprio corpo. A crítica lançada pela deusa a esse sistema reverbera e atinge todos os setores da nossa civilização: relações de gênero, cosmologia, relação com o corpo, com o sexo, com a natureza, conceitos de ciência e etc. No seu simbolismo, homens e mulheres têm encontrado inspiração para propor um mundo diferente, um mundo no qual a posse e o domínio não sejam as únicas formas de relacionamento, nem entre os seres humanos, nem entre nós e aqueles com quem partilhamos a vida na Terra. Mas antes de aprofundarmos nessa discussão, exploraremos ainda que brevemente a fragmentada história da grande deusa e de suas culturas. A deusa e as suas culturas. Os estudiosos costumam situar as origens do culto da deusa no período paleolítico por volta de 100.000 a 10.000 a.C., também chamado período dos caçadores-coletores. As estátuas da deusa, representada como uma mulher com seias e nádegas pronunciadas, as chamadas Vênus paleolíticas, estão entre as primeiras representações do divino que a humanidade elaborou. Aqui eu vou fazer mais um adendo, que é a recomendação de estudar e pesquisar e se atualizar também com relação à questão dos achados arqueológicos, né? Porque na escola a gente aprende ali uma separação ali dentro dos períodos, né? E aqui ele cita o período dos caçadores-coletores, observando como é que foi o processo de elaboração humana ao longo da evolução, partindo daquele princípio darwinista. Entretanto, nós já temos um monte de novos achados arqueológicos que, em períodos onde a gente tinha até então, dentro do estudo do senso comum, indivíduos humanoides, vamos falar assim, humanos, mas que não estavam ainda dentro de um processo de uma autoconsciência bem elaborada, assim, que está tendendo mais próxima do que a gente é hoje, foi encontrado já achados arqueológicos
de civilizações ali muito avançadas, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Então, em mesmo período onde a gente teria a ideia, aquela ideia mental que a gente tem lá do período de escola, que seria aquele humano, mas ainda com aquela cara meio, de alguma forma, mais primitiva, de fato, naquele mesmo período encontraram já, em alguns períodos, e tem que se aprofundar, porque são muitas descobertas em vários períodos, aí o que eu achei fazendo pesquisa pessoal, de presença de indivíduos que já estariam tal qual a nossa, digamos, campo de possibilidade perceptivo, de compreensão, parecido com o que temos hoje, até mais. Inclusive com relação à sua estrutura, o seu corpo, né? Períodos ali até onde certo momento, lá na escola eu aprendi que ali não se encontraria humanos, né? A referência que eu tinha, assim como nós somos hoje, na configuração inclusive física que nós somos hoje, que inclui psíquico, essa capacidade de assimilação, estado de consciência, etc. E já encontraram presença, né, de indivíduos, de ali estruturas, esqueletos, fragmentos culturais que mostram a presença de pessoas que estariam numa configuração muito parecida do que nós estamos hoje, né? Então isso é uma coisa assim, sempre para se aprofundar e deixar a mente em aberto quando você quer saber o que é a verdade da verdade, né? Então você busca a verdade cósmica para ir saindo daquele pontos de vista, né? Para tentar entender como é que realmente é esse sistema, essas leis da vida. Como é que o universo se elabora para continuar mantendo e cocriando a vida, né? E elas são todas integradas, essas questões, e para nós, enquanto humanos, estamos descobrindo, às vezes uma questão que você descobre ali no campo da astronomia, por exemplo, lá estudando questões do macro, e aí as descobertas vão aparecendo também no campo da antropologia, né, nas nossas, vamos dizer assim, memórias que estão ocultas ali sobre a Terra, da experiência dos anteriores a nós nesse planeta em que a gente vive. Então, ter essa abertura, tá? De não se deter aqui, são coisas, lógico, todo estudo ele vai tendo que citar uma referência, mas a partir daquela referência, você fazer novas buscas e se abrir para novas descobertas, né? Para novas... E por que é importante saber essas questões? E principalmente a gente está falando aqui de Deus, divindade, Deus, a ideia de Deus, porque se a gente se baseia numa base de dados, vamos dizer assim, que ela está errônea, o nosso padrão de comportamento e percepção da vida, ele também fica errôneo. E justamente por esse padrão de comportamento e percepção da vida estar errôneo, porque está embasados em falsas leis sobre a vida, sobre o cosmos, sobre o universo, é que tem como consequência uma humanidade que não consegue, vamos dizer assim, se resolver enquanto humanidade, né? Ter um planeta melhor, ter menos guerras e todas essas questões aí que é muito bonito ser falado, mas e aí para fazer, entendeu? É uma coisa que parte do campo também da base. Não é uma questão de quem está lá na base só ficar olhando para quem está lá em cima e os gestores dos países e não sei o que lá e tudo é culpa dali, tem que fazer ali. Mas com uma humanidade ignorante, é óbvio que essas pessoas que estão lá e que têm esses conhecimentos, elas vão atuar sobre, e aquele que está na ignorância não tem recurso ou forma de se contrapor, então fica à mercê de ser uma mão de manobra, né? Então é muito importante estar se aprofundando, estar estudando essas questões, em especial essa ideia do Deus, que lá nos conceitos arquetípicos do Jung é o que ele vai chamar de Magodei, que é a base do tudo, né? Que é a primeira referência do humano, desse contato, dessa autoconsciência. Estou aqui, para onde vou, o que estou fazendo, e aí tem um ser, uma inteligência, as coisas se criam. Então é muito importante
ter esse estudo, porque boa parte do sistema opressor, das deturpações que vão impelir a um campo perceptivo também deturpado e a um padrão de comportamento ineficiente, ela vem, lógico, também ali de deturpações nessa base, né, nesse arquétipo do Magodei, nessas construções, na limitação, no não compreender com mais profundidade as questões que emergem dali e basear-se em leis rígidas, preconceituosas, manipuladoras, opressivas, hipócritas muitas vezes. Então é importante, eu recomendo que esses estudos você vá integrando, é que nem montar um quebra-cabeça. E o mais importante é que é uma coisa que vai acontecendo dentro de você vai liberando aí, né, essas crenças que vem da deturpação, ou que vem da falta de conhecimento da verdade do nosso processo de evoluir e da nossa próprio poder pessoal de manifestação, né, do que realmente é o meu sistema, como é que ele funciona, né, toda essa integração da matéria com esse campo energético, a compreensão da consciência, sair dessa discórdia e dessa deturpação também que se faz em cima da ciência, que quando encaminha o Deus para dentro do campo da ciência, e os indivíduos que nem estudam, nem sabem nada, e que estão dentro dessas crenças limitantes, às vezes já tem uma observação justamente por estar extremamente limitado, como se aquilo fosse o não aceitação ou não reconhecimento da divindade, né, do Deus. Aí vamos ainda mais, que não é nem a questão do Deus, mas de que tem um princípio inteligente que cria as coisas, porque a pessoa não consegue entender dentro da mente limitada que ela tem, como é que esse princípio inteligente atua tanto no micro quanto no macrocosmos, porque some-se aquela ideia de um humano na nuvem com um porrete na mão, que chama-se de Deus, e aí sem essa referência tão imediatista, extremamente materialista, a pessoa não consegue compreender, porque ele falta recurso psíquico, uma qualidade maior de discernimento também do campo perceptivo, do que abstrato, né, das emoções, dos pensamentos, de como isso se constrói, o que influencia isso, e se eu entendo como o que influencia isso, como é que eu influencio isso, por exemplo, em mim, para gerar um padrão de comportamento mais adequado. E essa é a questão que é o importante do conhecer essa questão arquetípica e do mito, e como é que esses arquétipos, esses mitos atuam sobre nós. Tendo esse conhecimento, aí você toma o seu autodomínio, aí você sai da mão de manobra. Não interessa em nome de quê e de quem, entendeu? Porque aí você sabe como você vai impelir no teu comportamento de forma consciente as emoções, os sentimentos, os pensamentos que vão desencadear o padrão de comportamento eficiente para uma dada situação. E é importante especialmente saber isso porque, lógico, tem os indivíduos que estão do lado não positivo da coisa no planeta, vamos dizer assim, e que têm esses conhecimentos, por vezes usam isso para tentar manipular grupos inteiros para manter os indivíduos na ignorância completa, para ter domínio sobre esses indivíduos, em nome de Deus, em nome da política, em nome do grupinho, são N casos, né? Mas para sair desses padrões, desses processos de estar num estado de opressão, obedecendo ao invisível de certa forma, porque você está sendo influenciado, e não conscientemente, porque não tem autoconsciência de si, e não tem a consciência das variadas possibilidades e elaborações diferentes no externo de si, né? E isso é muito grave para você conseguir se resolver, ter seu autodomínio, ter o seu procedimento de elaboração, e inclusive para aqueles que é muito importante que tem aquele sistema de liderança natural e que querem mudar o mundo, sabe? Aqueles que vêm e não, eu vou fazer alguma coisa, e cada um, de repente, ele acha um enfrentamento e ele se joga para poder transformar aquilo no planeta, já que ele viu todos os pontos ali daquela questão, tentando impelir que os humanos vejam o melhor daquela coisa, abandonem o que está desencadeando o padrão de comportamento negativo, né? E ter esses conhecimentos é importante. Instruir sobre essas questões é importante, para não ficar mais um processo de manipulação, né? Porque daí, se você, mesmo que seja uma manipulação para o lado do bem da coisa, vamos dizer assim,
aqueles indivíduos que estão sempre dependendo de estarem nessa manipulação, uma vez que você tem lá um líder, um representante, que estava, nesse caso citado, no exemplo, um lado bem da coisa, quando ele não estiver ali, aquele grupo que até então estava mostrando um padrão de comportamento melhor, em questão social, cultural, de comunidade, etc., eles não têm um padrão de elaboração, às vezes, para manter esse processo. Então, num processo de evoluir, eu entendo que esses indivíduos, eles têm que, ao longo do tempo, serem instruídos também para terem esse conhecimento, para que tenha-se grupos de líderes, vamos chamar assim, no serviço da coisa boa. Pessoas que conscientemente, individualmente, mais de uma, tenham essa percepção mais elaborada, mais ampliada da coisa, para atuar para um processo de modificação realmente eficiente, né? Para si, para os seus e para todos, né? E ficar na ignorância pode ser muito conveniente, mas não eficiente, né? E também saber lidar com aqueles que, por vezes, por escolha própria, não queiram, porque não querem assumir o compromisso. Simplesmente isso. Como vê-se no trajeto alguns, né? Eu já ouvi comentários, não, eu não quero saber tais coisas, porque imagina a responsabilidade que aquele fulano tem por saber aquelas coisas, né? Então a pessoa prefere ficar lá, ignorante, não cresce, não produz, e podia estar fazendo muito mais por si. Mas eu entendo que também tem um mais profundo, porque também não vê o mais de si, às vezes não tem um propósito, um anseio da alma, sabe? De que veio construir alguma coisa para si ou para o outro. E eu acredito que todo mundo tem isso. E esse é o ponto onde é importante essa questão do estudo, dos autodecretos, da autoconsciência e de tudo que a gente vem integrando aqui, né? Nesse caso é um estudo científico, um artigo que a gente está trazendo, mas nós temos aí as orações, são os decretos, as orações científicas, os posts lá no site, e tendendo para trazer esse estado de consciência dentro dessas propostas, né, que eu venho estando aqui, e dessas importâncias. Voltando, vou ler de novo desde o começo esse trecho, que nós estamos no capítulo 2. A deusa e as suas culturas. Os estudiosos costumam situar as origens do culto da deusa no período paleolítico por volta de 100.000 a 10.000 a.C., também chamado período dos caçadores e coletores. As estátuas da deusa, representada como uma mulher com seios e nádegas pronunciadas, as chamadas Vênus paleolíticas, aquelas estátuas, né, que eles faziam com aquela anca bem sobressalente na parte de baixo, seios fartos, uma cinturinha e uma cabeça menor, pontuando essa questão da fertilidade, estão entre as primeiras representações do divino que a humanidade elaborou. Algumas dessas imagens datam de 3.000 anos atrás, tradicionalmente vistas como ligadas a algum culto antigo da fertilidade. Elas foram reinterpretadas por Marija Gimbutas como representações dos poderes do mundo geradores da vida, precursoras muito antigas da Grande Mãe, que ainda será reverenciada em épocas históricas. No seu entendimento, as imagens das Vênus, com as suas características femininas, seios, ventre, vulva, quadris, deliberadamente exageradas, constituem uma representação religiosa, a reificação da geradora da vida. Aquelas partes do corpo que aos nossos olhos parecem exageradas ou grotescas são as suas partes mais importantes, mágicas, sagradas, a fonte visível e produtiva da continuidade da vida em seus diversos aspectos e funções. 1995, página 54, né, da citação de Marija Gimbutas. E aí eu faço ainda mais um adendo para dar mais corpo ao nosso campo de estudo, que aqui a gente tem o olhar mais esse olhar arqueológico investigativo, né, que vai tratando como é que essa ritualística era vista, se tinha uma ritualística que servia, mas tem outras referências, eu vou tratar de estudos integrados aqui,
Com relação, ela cita aqui as suas partes mais importantes, então que ela fala dos seios e da vulva, do ventre, dos quadris exagerados. E quando a gente estuda também, outras saindo um pouco desse campo da antiguidade, indo um pouco mais ali naqueles estudos que tinhas como ocultistas, que não são mais ocultistas, ocultista é o que está oculto, está tudo ali aberto agora, que tem muitas questões ali nesses textos, nessas referências, inclusive ritualísticas, de pontuações de que nesses locais, seio, ventre, vulva, quadris, tem pontos energéticos, né? Isso não no que a Gambuta está falando, também não estou falando desse período que ela está citando. Mas a gente tem muitas práticas até hoje que entra na medicina natural que trabalha exatamente com isso. Então você vê que tem uma coisa que ela é mais profunda e mais autoconsciente também da questão. Não sei até que grau de autoconsciência, se era uma coisa mais perceptiva natural, no caso desses povos, né, de sentir, vamos dizer assim, um fluir energético, ou só um culto criado. E essas questões que também tem aí em várias partes da história e que tratam já de uma forma mais prática alguns tipos de procedimentos de cura, inclusive, entre outras coisas, onde nesses pontos onde é citado aqui, que ele olha que ela fala de coisas mágicas e sagradas, né? São pontos onde tem alguns vórtices energéticos importantes, algumas interconexões ali, e que sabendo trabalhar esse campo de energia, você tem uma harmonia dentro desse uno do indivíduo fractalizado para fazer procedimento de cura e outras coisas, etc. Né? Nesses pontos citados a gente encontra lá em vários estudos que tem ali, que vai pro lado da cabala, alguns não são a cabala, são outros, mas trabalham, tipo, tem essas referências desses pontos energéticos, dessas localidades, né, que ali por vezes nem são tratadas como sagradas num contexto religioso, né, dessa forma como está sendo visto aqui. Já é tratado de uma forma mais natural, como o ser é assim, eu entendo, eu sei que o ser é assim, eu tenho que unificar essa questão do corpo material com o seu campo energético, a consciência, o ser que está dentro do corpo, entendeu? Então ela estava, vamos ver aqui onde paramos, uma representação religiosa, segundo a Gambutas, né? Reitificação da geradora da vida, aquelas partes do corpo que aos nossos olhos parecem exageradas, são as suas partes mais importantes, mágicas, sagradas, a fonte invisível, produtiva, a continuidade da vida e seus diversos aspectos e funções. Então eu falei anteriormente, agregando valor aqui, no olhar que vai para a unificação, mas ao mesmo tempo tem que ter um certo cuidado. O nosso ponto aqui é para quem está expandindo consciência, então meu olhar vai ser direcionado dessa maneira, para quem está nesse processo, nesse propósito. A gente também tomar o cuidado, por isso usar esse termo, com relação a essa questão de usar isso de uma forma mais materialista, que é o outro lado da coisa que está dentro do campo opressivo, dentro dessas vertentes religiosas, né? Onde a mulher foi muito posta ali como um ser para cocriar a vida, mas de um estado de opressão absurdamente grotesco, né? Tipo, a mulher serve para fazer filhos e é isso. Né? E tem muitas culturas ali onde isso foi tratado dessa maneira. Então, tipo assim, tenta-se essa questão da visão mais bela desse divino, dessa vida da natureza, tão reconhecida na Grande Mãe, nisso que eles vão chamar de religião da Grande Deusa, né? Que é só um termo para esse tipo de olhar, não tem a religião em si. Esse termo, ao contrário daquilo, tem aqueles que vão usar isso para querer oprimir a mesma informação. Então, enquanto um olha essas partes, elas representam a questão do poder divino de cocriar, da abundância, da fortuna, né, da fertilidade, do solo fértil, daquilo que cresce, daquilo que prospera. Em outras culturas, eles vão tratar isso de uma forma contraponto, que é a parte opressiva da questão da cultura,
e da opressão em cima do feminino, né, dessa questão da dominação em cima do feminino, como se isso fosse essa questão só para cocriação. Então, tipo, aí nesse caso, os seios, o ventre, a vulva, os quadris, eles estariam tirando a divindade dali e colocando como um mero sistema de reprodução de interesses do grupo opressor, né? Que vem, por sua vez, a ideia daquela questão do homem, da questão do masculino oprimindo o feminino, etc. Recomendo a leitura lá dos livros do Osho, o livro da mulher e o livro do homem, que ele vai tratar bastante dessa questão dos arquétipos, que é bem interessante, tanto do homem quanto da mulher, já passando ali até pelas questões da ideia do Adão, de Eva, e de todo o desenvolvimento ali a partir dessas ideias do Adão e da Eva, né? Ele trata até que tem algum recalque dentro da questão do masculino com relação ao poder do feminino. Eu não digo isso para poder citar alguma coisa que vá para o lado oposto da coisa do feminino, isso também não seria o ideal, né? Que aí você continua numa questão da despolarização, mas de compreender que isso está essa falta de compreensão e de despolarização, ela está diretamente relacionada ao sistema de crença, mas também a observação que nesse sistema de crença vai se construindo de como é que o indivíduo, enquanto aquela sua representação física sexual, que ele é do lado homem ou mulher, se vê diante do mundo, do poder que tem diante do mundo e como essa crença interfere e por vezes deturpa esse olhar, né? Tirando o olhar tipo olhar sou ser humano e ficar olhando sou homem, sou mulher, o Deus masculino, a deusa feminina, o homem tem que fazer isso, a mulher tem que fazer aquilo, aí tá a dualidade, quando começa a fazer essa fragmentação, querer impor esses padrões e para de se observar o ser integrado, o ser, tá? Sofrimento mesmo é sofrimento para homem, para mulher, para criancinha, para animal, alegria também. Então a deturpação ela está mais nessa questão e que muitas vezes dentro da cultura religiosa também vem da questão da falta de amor próprio, que se prega o sofrimento, tem que estar todo prejudicado porque senão Deus não vem, é o Deus das trevas, né? Então essa ideia do não amor, e que é até contrária ao que se prega, até citando Cristo ali, né? Amai-vos a outro como a ti mesmo. Eu sempre cito isso, citei nos outros também, como a ti mesmo. Então, se você não se ama de fato, de dentro para fora, e amar de fato é amar-se a ponto de não necessitar que os padrões de comportamento externos sejam necessários para que você se ame. Ou seja, não precisa de pessoas te dizendo bem ou mal, pouco importa, entendeu? O que está vindo do campo externo. Esse é o se amar. Aí você aprendeu a se amar. Então, que o Osho até cita também da questão do que a solidão ela passa a ser inexistente nesses casos, né? Não tem mais solidão. O fato da pessoa estar só é altamente maravilhoso, porque a pessoa tira todo bom proveito dos momentos que ela tem consigo, que é diferente daquele indivíduo que quando ele fica sozinho ele não se suporta. Ele começa a querer arrumar uma coisa pra fazer, ele fica ansioso, ele fica irritado, ele tem que achar alguém para ele ficar conversando, fazendo fofoca, fazendo não sei o que lá, meio que é um padrão assim já natural de autossobrevivência psíquica que o indivíduo não percebe porque ele não consegue estar na própria presença de si. Eu vejo isso também dentro dessa questão do amor próprio, dessa falta de amor próprio e do confundir até o que seria esse amor próprio, né? Que amar o outro como a ti mesmo. Se você não se ama de fato, o amor que você tem pro outro é medíocre. E às vezes ele é aquele que depende de aquele monte de egos que fica ali se lambendo, aí um concorda com o outro, que legal, você fez parecer e me sentir que eu tô certo, aí o outro faz parecer que o outro sentir que ele tá certo, e aí tá todo mundo bem. Mas é uma coisa que vem do externo. Então quando aquela pessoa ela não tá naquilo, ela não consegue sustentar aquilo de alguma maneira, né? Não estou falando que seja errado ou certo, mas que não é eficiente, né? Não é tipo o propósito do que vai levar a gente para um progresso de fato que vem do nosso interior e que por sua vez vai ter de fato uma relação sincera, natural e correta com relação a essa grande força de vida, com essa grande inteligência de vida que está em nós além de nós.
e em toda parte. Então, continuando aqui, partes mais importantes: mágicas e sagradas, fonte visível e produtiva da continuidade da vida em seus diversos aspectos e funções, que a Gambuta estava falando da estatuazinha da imagem da Vênus lá, dos períodos caçadores-coletores lá, 100.000 a.C., 10.000 a.C. Mas não é só no início da aventura humana que a deusa se faz presente. A grande mãe do Paleolítico atravessa toda a chamada Revolução Agrícola para afirmar no período seguinte a sua adoração. O Neolítico é considerado um momento de grande prestígio do feminino, fato atestado pelo impressionante número de esculturas, gravuras e outras imagens representando imponentes personagens femininos, cujo poder e natureza divina se afirmam nitidamente. É ainda Marija Gambutas quem percebe nesta continuidade da representação feminina, abre aspas, uma única linha de desenvolvimento de um sistema religioso, desde o Paleolítico Superior, passando pelo Neolítico, pelo Calcólico e pela Idade do Cobre, baseado em uma organização matrifocal, idem 6.7. E aqui eu deixo mais uma recomendação, a gente deixou um vídeo lá no canal para que assistam a entrevista do Bernardo de Gregório, só procurar lá no YouTube, Entre o Céu e a Terra, entrevista Bernardo de Gregório, conhece bem o tema, onde ele fala dessa questão do que ele vai citar aqui, do que ela tratou aqui dessa organização matrifocal. Lá ele põe que tem uma diferença entre matriarcal, matrifocal. Eu ainda estou nessa parte, eu estou estudando, então não vou saber dar essa orientação mais acertada para vocês a respeito do que implica essa diferença, mas deixem aberto para a próxima leitura que eles vão citar isso e ele explica muito bem essa questão. Realmente, adoração da deusa e matrifocalidade parecem caminhar juntas. Caracterizado pelo surgimento da agricultura, o período neolítico marca um momento de extrema valorização dos aspectos positivos da grande deusa, como deusa da fecundidade, criadora da vida, e pensam historiadores e arqueólogos também da mulher vista como a criadora no âmbito humano. Afinal, o culto da deusa mãe não poderia deixar de ter consequências sobre as relações do homem e da mulher. Esta era o sucedâneo humano daquela, e o homem do Neolítico adorava um deus com formas femininas. Que é um livro que ele fala, Badinter, de 1986, na página 67, ele cita dessa maneira, que não poderia, esse culto não poderia deixar de ter consequências sobre as relações do homem e da mulher. Esta era o sucedâneo humano daquela, e o homem do Neolítico adorava um deus com formas femininas. E lógico que isso interfere em toda a questão de como esta mulher, já que na cultura que ela está inserida, ela é vista como uma deusa, como ela vem a ser tratada dentro da sua relação íntima ali com o homem e também dentro da relação da sua comunidade, né, como mulher diante da comunidade. Mesmo levando-se em consideração o fato de que a concepção da sacralidade da maternidade e da mulher já se fazia presente desde o período anterior, pode-se inferir que a descoberta da agricultura reforçou consideravelmente essa associação, vinculando simbolicamente a fertilidade da terra à fecundidade feminina. Ele remete isso a esse período onde começa essa adoração à matrifocalidade. Na concepção dos nossos ancestrais, as mulheres se tornaram então as responsáveis pela abundância das colheitas, uma vez que conheciam e compartilhavam do mistério da criação.
E aqui a gente vê como é que todas essas associações e referências elas vão interferindo e até tem possíveis pressupostos de padrões de comportamento, né, acerca da questão. Que ele começa a associar, primeiro você tem a questão da feminino, aí depois você já tem a questão da fertilidade da terra, aí ele já tem uma associação da fecundidade feminina com a fertilidade da terra, então você vê, tem a sementinha, ela cresce no solo, tem a mulher, a gravidez, né, e aí eles começam a colocar, eu não vejo que isso seja tão necessariamente uma coisa positiva, que sempre essas coisas elas vão tendenciar dentro de como é que essa crença está se estruturando, né? Ele fala aqui de colocar que as mulheres passam a se tornar responsáveis pela abundância das colheitas, né? Ou seja, associa-se a responsabilidade de a colheita estar abundante ou não à mulher, por causa de uma associação da fecundidade feminina à fertilidade da terra, uma vez que conheciam e compartilhavam do mistério da criação. E aqui eu faço mais um adendo dentro da questão do que é a questão supersticiosa da coisa, né? O que é a coisa boa que a gente abstrai da nossa ancestralidade e o que seria a questão supersticiosa da coisa. Então lá vocês vão ver lá no post, a gente já falou do campo, a ciência do campo acástico vai estar entrando, já está começando lá logo um estudo só do livro de Jung sobre símbolos e a simbologia do homem. E entrando nessa questão do campo, do campo da ciência, do campo acástico, do campo eletromagnético, a gente já mais elaborado ali na mente vai entender aquela questão básica, pensou, cria, sentiu, cria. Então, tipo, essa questão da abundância, ela poderia estar mais, ela está, né, dentro das nossas cobertas atuais, ligada à nossa observação, colocando essa situação em questão aqui, né? Então, essa abundância, ela vai vir pela nossa observação da abundância. Ali do indivíduo, no caso, né? Ou do grupo, porque tem a interferência do campo externo também, né? Se tá no indivíduo, tá observando a abundância, ele tá no lugar que todo mundo observando escassez, ele tem um outro tipo de enfrentamento ali, porque o ecossistema, vamos dizer assim, não tá alinhado com a sua proposta, pessoal. Então, essa questão da responsabilidade. Então, ele fala da responsabilidade porque eu falei superstição, porque aí ficar só na associação é o que seria o campo supersticioso, né? Uma coisa é, você olha a mulher, aí imagina aquele grupo coletivo está olhando a mulher e associando ela à fertilidade. E tendo um olhar positivo, essa questão da fertilidade, reconhecendo a divindade ali. Aí ele tem também o olhar positivo da terra e a questão da fertilidade da terra, reconhecendo o potencial da divindade ali. Naturalmente isso se frutifica pelo próprio olhar de grupo que está criando aquilo ali. Entretanto, se a pessoa olhar que a mulher, no caso, essa é minha visão, responsável pela abundância das colheitas só por causa dessa questão dessa associação, a mulher, barriga, ventre, engravida, terra, fértil, e aí tipo ela ser responsabilizada e de repente aquele grupo não tá olhando benevolamente, vamos dizer assim, reconhecendo essa fertilidade, mas só associando que ela seja responsável. Não necessariamente isso vai trazer essa abundância. E aí nesse caso a gente tem o quê? Essa questão supersticiosa. Aquela questão mágica. A magia que chama de magia só porque não sabe, só por não saber como funciona, né? Então ele vai falar aqui, na percepção dos nossos ancestrais, as mulheres se tornaram então as responsáveis pela abundância das colheitas, uma vez conheciam e compartilhavam do mistério da criação, que faz de fato sentido, né? Fertilidade da terra, fecundidade feminina, então como ela cria dentro de si, ela gera uma outra vida e ela carrega aquela outra vida dentro de si. Com certeza que esse tipo de interconexão, inclusive vibratória, energética, ela é bem diferente do outro indivíduo que colaborou com a concepção e não está carregando isso dentro de si, né? Que no caso é o homem, que é outro ponto colaborativo para a criação da outra forma de vida ali. Então, e a fecundidade da terra, porque a terra ela sustenta a árvore, a semente brota de dentro da terra, né? E todas as outras formas de vida que participam de todo esse processo simbiótico da vida na terra também brotam de dentro. A água, o magma dos vulcões, né, que tem também seu processo colaborativo, toda essa questão ela que vem do âmago da terra, né?
Esse modo de pensar constituiu uma expressão daquilo que Mircea Eliade denominou consciência agrícola. Uma concepção de mundo que tem na percepção de uma solidariedade mística entre a fertilidade da terra e a fecundidade da mulher, uma das suas intuições fundamentais. Uma observação interessante a forma como ela coloca, né? Uma de suas intuições fundamentais. Nessa concepção, o próprio trabalho agrícola é um rito, já que além de ser um ato realizado sobre o corpo da terra-mãe, implica na integração do lavrador com os seus ciclos, né? Que é a questão de você entende a questão da terra, a gente tem lá os períodos onde o clima muda, tudo isso interfere, tem todo um processo cíclico ali também em regiões do planeta, floresta e tal. Então ele fala que isso vira também nessa integração do lavrador com os ciclos da terra. Então tem que ter um autorreconhecimento e respeito, né, de como é que um pode funcionar com o outro, como é que a terra vai trazer e como é que o lavrador vai trabalhar a terra, respeitando os seus ciclos, né, respeitando os seus processos necessários até para continuar cocriando a vida, para continuar mantendo a terra fértil. Ainda segundo Eliade, a consciência agrícola enseja uma região cósmica, uma religião cósmica. Interessante isso. Consciência agrícola enseja uma religião cósmica. Isso dentro desse processo, né, onde o lavrador respeita os ciclos da terra e as necessidades da terra. Fortemente ancorada no vínculo mágico que une agricultura e procriação, na qual os ritos destinados a assegurar a fecundidade do solo são frequentemente realizados pelas mulheres. São exemplos de tais ritos a nudez, as orgias, as gotas de leite materno derramadas no campo, a semeadura ritual e etc. Isso daqui é o que já tendencia para a questão da superstição, né, do campo supersticioso. Em alguns casos, apenas as mulheres grávidas podem participar, em outros apenas as virgens, em outros ainda apenas as casadas. Todos eles reafirmam a crença desse vínculo cósmico, nessa solidariedade profunda em virtude da qual a fecundidade da mulher influencia a fertilidade dos campos e a opulência da vegetação. Por sua vez, ajuda a mulher a conceber. Os mortos colaboram com uma e com outra, esperando dessas duas fontes de fertilidade, a energia e a substância que os reintegrarão ao fluxo da vida. Os mortos, por vezes, dentro desse contexto passado, ele não é visto só como homem, né, o ser humano morto, mas por exemplo, a folhinha. A folhinha que caiu da árvore, que secou, ela é a folhinha que morreu, ela é a folhinha que ela já não está verdinha participando daquele fluxo, daquele ser, é uma parte que se desprendeu e aquilo volta para a terra também. Aquilo tem uma energia que vai ser reciclada, vamos dizer assim, dentro do processo da terra, né? E ele, vendo essa questão que ele fala dos ritos, né, em alguns só as mulheres grávidas, em outros só as virgens, em outros só as casadas, quando a gente entende isso, a gente vai começando a entender mais o arquétipo de uma forma autoconsciente, né, que aquele negócio é sair lá, a gente tem lá os posts, aí você vê lá arquétipo do tigre, arquétipo da águia, arquétipo do girassol. Eles já vem pronto, né, quem tá compartilhando. Mas tudo isso ele vem se construindo dentro de todo um contexto. Lembra o que foi falado lá, que o arquétipo ele é uma memória que vai sendo construída pela repetição de padrões de comportamentos humanos ao longo dos tempos e cria um símbolo, vamos pôr, que é a referência de acesso a esse padrão de comportamento dentro do inconsciente coletivo, que foi o que Jung descobriu. Leia lá os posts no acenda-se.poderesdocampo casanova.com. Poderes do Campo, Rancho Doce, casanova.com, vou deixar aqui embaixo. Então, é possível entender esse processo construtivo, inclusive daí atuar conscientemente no seu campo psíquico,
Porque aí você vai entender que tem o arquétipo do feminino, o arquétipo da mãe, e aí como é que estão interferindo no seu arquétipo da mãe, sabe? Isso vai desde questões muito, muito práticas, assim, no que eu trabalhado às vezes em constelações familiares, né, algum tipo de padrão de comportamento que fica se reproduzindo na vida do indivíduo, e às vezes é projetado aquilo. E como é que a pessoa vai sair da projeção externa? Ela tem que ter autoconsciência para dominar qual é o arquétipo que vai estar aqui, que eu estou ordenando para minha experiência. Ah, mas isso pode, porque a escolha, não é? Pedir ser entendido, mas tem que ter consciência para você fazer esse procedimento. Então você vai entendendo essas questões e como é que se cria também as várias ideias. As ideias que se tem de uma mulher virtuosa na cultura tal, em tal parte do país, na outra cultura tal, em tal outra parte do país, na outra cultura tal, em tal outra parte do país, né? E por que ainda tem uns resíduos tão grotescos, como por exemplo lá o Osho cita no livro do homem, questões que são boçais e que fazem só 100 anos que aconteceram de ritos lá ele cita especificamente, leia um livro, de ritualísticas onde ofereciam as criancinhas lá pro Deus fulano, faz só 100 anos atrás. Né? E tipo, tem-se como se fosse uma coisa de tempos memoriais. E o Deus, por sua vez, ele tem alguns tipos de fragmento muito parecido com o Deus que está lá na nossa cultura bem conhecida ali, até da religião cristã, e que por sua vez não tem nada a ver com o que o Cristo ensinou, entendeu? Então, tipo, que são coisas ali que elas estão divergentes, nítida, claro, incontestavelmente elas são divergentes. E aí a gente tem que entender esse procedimento, como é que essa coisa se constrói, para a gente poder ter uma atuação melhor sobre nós mesmos e sobre o nosso campo de coletivo, né? Então aqui a gente começa a entender, estudando essas coisas. Nesse caso a gente está vendo a questão da deusa, do feminino, etc. Mas fazendo esses estudos, se aprofundando, fazendo perguntas, questionamentos, a gente descobre como é que esses arquétipos são construídos. E a gente pode, inclusive, selecionar qual é o padrão do arquétipo que a gente quer vibrar. Qual é o padrão do arquétipo que eu quero vibrar? Como é que eu autodomino esse padrão? Autodomino entre aspas, porque o arquétipo não é um negócio que você vai se ordenar, né? Mas você entra num processo para fluir com aquilo ali. Então, e aquilo impele seu padrão de comportamento e, em contrapartida do seu padrão de comportamento, vai impelindo ao crescimento ou à melhora daquilo ali, daquele padrão arquetípico, entendeu? Leiam lá o texto que tá lá no blog, né, que foi feito de uma forma mais simples, assim, para entender essas questões. A solidariedade dos mortos, enterrados como grãos, com a fertilidade e a agricultura, reforça a onipotência da terra-mãe e com ela o prestígio das mulheres. E uma coisa que a mim parece, né, porque essa parte eu não me aprofundei nesse contexto específico do que ela está citando, mas que até essa questão da questão da morte, ela tinha uma visão diferente, né, do que tem se conta hoje, com esse medo da passagem, esse medo do desconhecido, né, essa ideia do que vem depois e um monte de deturpações em cima dessa ideia e um monte às vezes de autobloqueios, autopressões por causa desse medo da passagem, desse medo da morte, desse medo da transição para um outro plano, para uma outra dimensão, por não se conhecer os campos multidimensionais, que é o meu adendo, né? Ela não está tratando aqui de campos multidimensionais. Então vamos lá. Solidariedade dos mortos enterrados como grãos, com a fertilidade. A agricultura reforça a onipotência da terra-mãe e com ela o prestígio das mulheres. A própria atividade agrícola é uma prática regenerativa. Através dela, a semente enterrada sob a terra volta à vida. É por conta dessa afinidade e da natureza cetônica de ambos que os cultos da fertilidade vinculam-se de modo profundo aos cultos mortuários. E aí, agregando valor aqui no nosso dicionário de estudo, que é cetônico, ele fala da natureza cetônica, e ele já fala aqui o que é da questão da fertilidade aos cultos mortuários. Vamos ver aqui uma definição. Cetônico, com C mudo, C-T-O-N-I-C-O. Em mitologia, e particularmente na grega, o termo cetônico ou cetônico com acento, né, ou cetônico, designa ou refere-se aos deuses ou espíritos do mundo subterrâneo, por oposição às divindades olímpicas.
né? Quando ele diz pura oposição, ele está dizendo que é oposto no sentido de estar combatente, é só para discernimento, né? Tem a divindade olímpica, que refere-se ao alto, no caso que ele está citando, no caso, por exemplo, da referência grega, e aí os do mundo subterrâneo, no baixo. Por vezes são também denominados telúricos. Essa palavra a gente encontra mais no campo contemporâneo, principalmente ali no que refere à espiritualidade, para definir algumas questões que vão ali para o lado etérico da coisa. A palavra grega, telúrico, aqui escrito em grego, é uma das várias que são usadas para terra, e refere-se tipicamente ao interior do solo, mais do que à superfície da terra, ou a terra como território. Evoca ao mesmo tempo a abundância e a sepultura. Que na verdade, assim, então a gente tem que. É importante ler essas coisas, né? Pra gente ver com profundidade, senão você fica bem naquele negócio que continua supersticioso. Esse é abundância, esse tá se falando dos mortos, daí já pensa lá num vulto, num espírito do outro lado da dimensão e tal. E você vê que ele se refere-se, telúrico na palavra grega, é uma das que são usadas para terra. Então é basicamente a terra. E tipicamente se referindo nesse caso, quando fala telúrico, ele fala tem várias palavras usadas para a terra, nesse caso referindo-se mais ao solo do que a superfície da terra, ou a terra como território. Então é a terra como ser co-criador de vida, né? E quando ele fala que evoca ao mesmo tempo a abundância e a sepultura, ele está se referindo à questão daquele negócio que foi citado lá atrás, ali pouco, sobre o agricultor, que ele trata ali, qual que é o termo que ele usou? Não é agricultor, mas o lavrador e os ciclos da terra, né? Então tem a ver com essa questão desse ciclo, os ciclos da Terra. A gente tem primavera, verão, outono, inverno, cada um interfere de um jeito. E em algumas partes do planeta é mais pontualmente observável a diferença disso, né? No caso lá de locais onde tem neve um período e depois de repente vegetação abundante, e no período de neve é só neve, e aqueles animais que hibernam. Então, tem meio que um processo cíclico, e essa mudança, ela tem que ser respeitada dentro desse procedimento. Então, quando ele fala dessa natureza cetônica de ambos, né, dessa questão da terra ser regenerativa, da terra voltar à vida, porque ela é cíclica. Então, aí que ele fala do poder onipotente. Ele coloca aqui, quer ver? Reforça a onipotência da terra-mãe, né? E com ela o prestígio das mulheres, que por sua vez é aquela associação que foi feita ali da fecundidade da mulher e da fecundidade da terra. Então essa onipotência se percebe quando ela é detentora, dentro desse seu movimento natural, tanto dos poderes da vida quanto dos poderes da morte, que nada mais é que o processo de reciclagem, vamos dizer, da vida, de reestruturação da vida, né, no seu processo natural para manter a vida. Modo profundo aos cultos musculares. Nesse complexo simbólico, tudo que toca a vida e, portanto, a riqueza diz respeito à mulher. Fonte da fertilidade, ela é também a curadora, que conhece as ervas, e a protetora, que guarda o sono dos mortos até que sejam prontos para retornarem. Só neste trecho, e para quem já leu o livro do Osho e entende um pouco das coisas que eu falei ali atrás, já dá para se entender, baseado em que, porquê e como, aqueles que tendem mais para o lado negro da força usaram de todos esses processos onde o homem tem que oprimir as mulheres, que gerou lá ao longo do nosso processo aí as bruxas, entre aspas, né, mortas, que não necessariamente eram as bruxas, às vezes era lá a fitoterápica, né, as bruxas queimadas, os livros queimados, as criancinhas ali prejudicadas ao longo dos processos dessa imposição daqueles negativos que usaram do masculino para oprimir o feminino. Que olha da onde está vindo todo o contexto de referência no que concerne a riqueza e tal. E aí eu faço até um olhar mais profundo esse negócio, porque a riqueza, no caso a palavra riqueza, ela não está no nosso inconsciente só relacionado
a dinheiro, por exemplo, né? Isso nas mentes materialistas, óbvio, que é o que se tendencia por ali, aí a observação do mau uso do arquétipo. Mas é a riqueza enquanto um todo, é a riqueza de vida, por exemplo, a riqueza de alegria, a riqueza de saúde. Riqueza, ela é uma palavra ampla, assim como abundância e assim como a prosperidade, né? Então, você vê que, tipo, ao longo de todo esse processo de base, essa riqueza, ele fala que ela diz respeito à mulher. Por causa dessa forma como foi se construindo esse olhar dentro desse plano, do processo de evolução desse planeta Terra, né? Então, nesse contexto simbológico, tudo que toca a vida, portanto, a riqueza diz respeito à mulher. Fonte de fertilidade, ela também é a curadora que conhece as ervas e a protetora que guarda o sono dos mortos até que estejam prontos para retornarem. Gente, leiam Osho, o livro dos homens e o livro das mulheres, que é fenomenal. Você entender como é que dentro ele entende bastante das questões históricas, muito interessante, como é que é pontuado, como é que ele vai colocando. E é ótimo porque ele é um homem falando, isso é o mais maravilhoso, quando ele trata da questão da mulher. E até quando ele trata da questão do homem, de todas aquelas manipulações em cima do arquétipo de Adão, considerando que ele mesmo seja um homem diante do que ele está falando. Então é muito rico de informação aquilo ali. Continuando. Ainda que não restem grandes dúvidas sobre a organização social pacífica e sobre o prestígio desfrutado pelas mulheres neste período, seja como responsável pela fertilidade do grupo, pelas curas medicinais ou pelos ritos funerários, muito se discute a respeito do seu real poder político. Alguns estudiosos julgam que o papel de destaque ocupado pela mulher na vida religiosa não implica numa posição semelhante na esfera civil. Para eles, a expressão "ela reina, mas não governa", entre aspas, constitui uma síntese adequada do status da mulher nas sociedades do Neolítico, ou seja, ela tem todo esse poder místico. Mas dentro da governança material, então ele meio que coloca que já tinha meio que esse padrão não participativo da figura feminina ali nessa questão de contexto, de um governo mais físico, né? De um gerenciamento mais político, vamos dizer assim, dentro da sua comunidade. Já outros, eles têm um contraponto a isso, se concentram na predominância da deusa mãe sobre os demais deuses e na reverência ao feminino da criação da vida, e chegam a utilizar o termo matriarcado para caracterizar essas sociedades. Então, aqui ele vai falar o matriarcado, matrifocal e matricênico. Então, ele tinha falado do matrifocal, que é essa questão da vida enquanto feminino. Então, tipo, o feminino, ele é representação quase que direta ali em tudo que tem a ver com cocriar a vida, com fertilizar o solo, com a vida dos animais, com a vida da mulher, com a vida das plantas, com a vida nascendo e a vida sendo mantida, mutrifocado. E aí ele fala aqui da questão do matriarcado, que por um lado alguns estudiosos lá julgavam que não tinha essa posição política da mulher ali na sua comunidade, apesar dessa expressão religiosa vigorosa, que não seria nem ser religiosa, mas essa expressão espiritual, mística, acho que é a palavra, essa expressão mística da mulher ali dentro daquele contexto. Já para outros ele já usa o termo matriarcado, que é onde essa concentração na preponderância da deusa mãe, ela é tão forte desse reconhecimento, e ele fala deusa mãe sobre os demais deuses, porque tem muito dos fragmentos que vem pra gente que é da cultura grega, né? E quanto mais você estuda, isso é inegável. E essa deusa mãe, a gente vê essa questão lá, você vê no mito de Cibele, que eu vou trazer depois lá o mito de Cibele, da Gaia, que é tudo um desdobramento. Então ela seria a primeira, e dela nasceu todos os outros deuses, inclusive Zeus vem depois, que Zeus é tido lá como o deus dos deuses do Olimpo. Zeus também vem depois, que ela seria já ali a filha da terra com o céu, ou seja, ela é o tudo, ela é a filha da terra com o céu. Ela é dali onde emerge algo, um novo universo, vamos dizer assim, que une a matéria com o campo energético e viram um só, né? Céu e a terra únicos, integrados. E dali vai emergindo todos os outros, que daí vem o desdobramento dos padrões de personalidade. Então vamos ver que daí começa a ter uma fractalização. Então eu veria meio que assim, tem lá
as duas polaridades, vamos ver o céu e a terra como duas polaridades, e eles se unem e você começa a ter uma individuação, vão entendendo tudo e vinculando com a questão dos arquétipos e do que foi falado já lá também nos estudos. Você tem uma integração, e aí daí você vai tendo outras fractalizações que vão sendo construídas oriundas desse indivíduo que se fractalizou e que vão tendo configurações diferentes. Então vão sendo, vejo, como personalidades que vão emergindo daquele caudal ali, que é onde tem tudo, né? E que daí vão se relacionando com outras informações, cada um vai fragmentalizando ali na sua individuação, na sua individualidade, e aquilo ali vai tendo seus padrões de personalidade, ou de características próprias, de características particulares, que são concernentes à forma de elaboração daquele indivíduo, que saiu também daquele anterior. Então, nessa visão que ele fala dessa preponderância, que ele cita aqui já, outros se concentraram na preponderância da deusa mãe sobre os demais deuses. E na referência, e eu estou falando isso porque ele está falando só da deusa Deus, de repente ele volta a falar dos demais deuses. E na referência ao feminino na criação da vida. E chegam a utilizar o termo matriarcado para caracterizar essas sociedades. É porque eu estou citando isso porque ele estava falando aqui neolítico e tal, e ele nem citou transpassando ali os períodos separados tal qual, mas que tem muito então, para entender isso aqui, tem muito essa questão da mitologia grega que vem, e que por sua vez aquele contexto já vem de outras culturas e bem parecido com o que estava ali, só que ele já foi sendo mais assim discriminado, vamos dizer, discriminado no sentido de separadinho, explicadinho, né, mais identificável, vamos dizer assim, né, dentro daquele Deus fulano e aquilo, e a relação que estabelece aquele outro, e as histórias contadas, que são as metáforas, os mitos, os arquétipos dentro do mito, e essa questão assim. Então ele fala que dentro desse contexto, que não onde vem essa ideia deusa mãe sobre os demais deuses, e aí você vê que tem aqui a influência da questão grega. Na referência eles chegam a utilizar o termo matriarcado, então já contrapondo ao que foi citado anteriormente de alguns estudiosos, seria onde tipo esse poder onipresente da deusa mãe, ele interfere inclusive quanto poder político, no sentido não político, que ele está citando um período de sociedades aqui onde não tinha ser política do jeito que a gente trata que a política é hoje. Político no sentido desse sistema de organização e de gerenciamento, vamos dizer, do grupo, né, daqueles indivíduos. Então é esse termo, matriarcado. Então, tipo, como se a mulher tivesse um poder de ordem dentro daquele contexto que ela está ali, para designar as tarefas ali dentro das atividades do grupo. Então esse seria o poder político, né, que você teria ali. Então, mas tendo a mulher, e por causa dessa referência da deusa dentro desse processo. Essa é uma discussão bastante antiga. A hipótese de um matriarcado primitivo que antecederia as sociedades históricas patriarcais foi exposta no século XIX por Johann Jacob Bachofen. Sua teoria, que inicialmente teve grande aceitação, caiu em descrédito já nos primórdios do século XX. E aí, tipo, né, todas essas questões são... Vamos lá, gente, quem não está acostumado a fazer estudo, sempre não se impressione quando eles falam, aquilo foi aceito, e aquilo caiu em desaceitação, porque aquilo tem substância, vamos pôr em si mesmo ou não. Você sempre tem que estudar e considerar todas as outras questões de influência. Por exemplo, você tem um grupo maior de indivíduos que tendem para um tipo de crença, dogma, que por sua vez sustenta todo um tipo de padrão de situações aí econômicas, políticas, religiosas, até etc. E aí é interessante, às vezes, colocar em descrédito certas questões. Estou falando que eu estou a favor ou contra, mas que essa observância, esses questionamentos mentais, quando você está realmente no processo investigativo para o seu evoluir, eles têm que ser feitos, né? Sua teoria, que inicialmente teve grande aceitação, ele diz que caiu em descrédito nos primórdios do século XX. E no século XX a gente já tem aquela ideia já vindo de já há algum tempo da sociedade histórica patriarcal já imposta ali, né? Já estamos mais próximo de agora, já passamos por todo aquele processo lá da opressão do masculino sobre o feminino, queima das bruxas, etc.
A principal crítica feita a Bachofen dizia respeito à falta de comprovação histórica das conclusões por ele apresentadas. Outro fato que deporia contra a hipótese do matriarcado primitivo era a total inexistência de sociedades históricas, mesmo aquelas consideradas mais primitivas, nas quais vigorasse esse tipo de modelo. No meu ponto pessoal, não posso pontuar que seja correto ou incorreto, e eu acho que recomendo e vou fazer depois minha pesquisa pessoal com relação a, por exemplo, foi citado aqui Johann Jacob Bachofen. Pesquisar e ver o que de fato é a comprovação que ele trouxe para dizer que seja conclusivo ou não, porque hoje a gente tem coisas que estão escrachadas ali na nossa ciência e ainda tem gente que publica coisa dizendo que não tem prova, dizendo que não foi comprovado, dizendo que é só teórico e não é, tá lá, eu baixei, você pega o texto, ó, experimento assim, isso, mostrou aquilo, essa parte eles não põem. Então é a gente, enquanto indivíduo que quer expandir a consciência e quer sair de todas essas limitações, bloqueios de crença, observações supersticiosas e errôneas da vida que temos que buscar, né, pela nossa própria conta, até que esteja um momento onde a gente tenha mais abertura de mais grupos fazendo isso. A principal crítica feita, Bachofen dizia que ele faltava comprovação histórica das conclusões por ele apresentadas. Eu não vi essa pesquisa, não posso fazer nenhum adendo. Outro fato que deporia contra a hipótese do matriarcado primitivo era a total inexistência de sociedades históricas, mesmo aquelas consideradas mais primitivas, nas quais vigorasse esse tipo de modelo. No centro dessa discussão parece haver uma espécie de confusão semântica, que é o que a gente costuma ter dentro dessas questões, que eu acho que é o que tira às vezes o foco, né, do realmente encontrar a resposta para as coisas, que ele fala essa confusão semântica, enquanto ele está assim, às vezes eles estão discutindo por causa do termo, entendeu? O termo tal, e aí tipo conceito em cima da palavra e a palavra em cima do conceito. Eu já falei sobre isso lá em alguns explicativos de orações que tem aqui no canal, né? Que o que importa mesmo quando a gente quer fazer algum processo de elaboração é ir além do conceito. Às vezes eu entendo aquilo, que uma tal coisa, uma tal ação, até essa ação, vamos dizer, dentro do campo psíquico, que é uma coisa abstrata, eu estou buscando entender aquela coisa, e aí aquela coisa ela tem dentro de um contexto, vamos pôr ali no espiritual, ela tem um nome, no psicologia ela tem outro nome, e aí na psicologia às vezes tem umas vertentes diferentes e dão outro nome, mas é a mesma coisa, aquela ação. Então não perder o foco daquilo ali, daquela ação. Ou então se esclarecer assim, tá, mas aquela palavra tal para isso é isso, para aquele aquilo, na verdade eu estou me referindo a isso, a busca é sobre essa coisa, independente se ali eles dão essa palavra isso, essa palavra aquilo. Então, e não perder o foco, para não se perder nessas discussões vazias que às vezes tem por aí. A pessoa sai totalmente da busca de solucionar uma problemática, de encontrar um novo foco para o processo de elaboração humana em várias instâncias, porque fica ali discutindo essas questões de convencer qual que é a palavra que realmente representa tal designação. Ai, não, e qual que é a designação que representa a palavra. Isso é importante saber, para saber como essas coisas se constroem, mas ficar preso ali, se perdendo ali, até acho que é uma autossabotagem no processo do evoluir. Então, vamos lá. Então, ele fala, no centro dessa discussão parece haver uma espécie de confusão semântica. Enquanto o termo matriarcado diz respeito a um governo feito pelas mães, os termos matrifocal e matricêntrico referem-se à ideia de uma sociedade centralizada na mulher, mas não obrigatoriamente governada pela mulher. Então tá certo o que a gente falou ali. Então, tipo, no termo, quando usa, né, nesses estudos, o termo matrifocal e matricênico, eles estão se referindo a uma ideia onde a sociedade ela é centralizada na mulher, ela tem toda essa questão do poder feminino, mas não obrigatoriamente ela é governada pela mulher. Lá no que ele chama de matriarcado, seria um governo, ele põe entre aspas assim, governo feito pelas mães. E ele usa até o termo, ele não usa o termo mulher, ele usa o termo mães, que fica ali claro essa questão que é a figura do feminino associada à figura da fecundidade, associada à figura da vida. Ela é representação de vida e de cocriação da vida. É princípio
co-criador, é a referência, então é o arquétipo do princípio co-criador. E vendo todo o texto, a gente vai ver que a mulher, a figura do feminino, ele é a primeira representação para nós, de uma forma geral, desse princípio co-criador. É a primeira referência de princípio co-criador de vida, de uma inteligência, de todo esse processo que depois vai dar essa ideia da divindade e dentro de todo esse processo da construção do Magudê, etc. Eu ver, né, dentro dos meus estudos. Já o termo patriarcado significa literalmente governado pelos pais. Aí ele usa aqui de novo o termo, ele não usa o termo homem, ele usa o termo pais. Então tem essa outra questão aqui relacionada a esse poder. E aqui tem outras coisas, né, meio que inclusas, que tá aqui meio que sutilmente implícito, sutilmente eu digo porque eles não discriminam isso sempre nessas questões, mas de quem teria o poder para manter talvez aquela cultura, aquelas ideias que vão sendo disseminadas ali dentro daquela comunidade para os que vêm depois, né? Em muitos períodos da nossa história, a gente vê ali que aquelas opressões que são mais nítidas e claras ali, que oprimiram muito da figura da mulher e preconceitos de outras naturezas também, não só associado à mulher, e que tinha muito dessa questão do assumir como é que vai, sabe, esse olhar de tipo, tem que manter o dogma. Então, para manter o dogma, tem que ter algum tipo de domínio ali de como é que esse dogma vai ser passado para os que vêm depois, para tentar impor o dogma, para tentar manter o dogma, né? E isso, a gente vê isso nítido e claro, que ele fala mães e fala pais. Porque é meio que a referência, né? Você tem o pai, até lá a gente fala pai, princípio da inteligência infinita, isso quando mais elaborado, né? Mas já lá atrás, pai, quando ia se referir ao divino, ao Deus. Então, que essa ideia que vem, então, né? A gente pediria para aquele que vem antes, que tem mais sabedoria, que já tem conhecimento, que já tem uma experiência, que vai ser quem vai direcionar, encaminhar e gerenciar. Então ele vem e trata muito interessante, colocado bem dessa maneira, governado. Ele fala pelos homens ou pelas mulheres, mas pelos pais ou pelas mães. Esse conflito, o matriarcado e o patriarcado, que é o que vem imposto pela barbárie, basicamente, né, ao longo do trajeto. Vê-se muito pouco, assim, do que é relacionado a um matriarcado, ter alguma coisa imposta pela barbárie, como se fez pelo patriarcado, né? E que fica, a gente sabe que tem essa questão de como manter, já que a mãe, ela é toda, se ela já vem vindo, vamos refletindo aqui, né? Ela vem vindo todo esse procedimento dessa criação, dessa ideia da deidade, da divindade, e do feminino, e da fertilidade. Então, é a referência de poder de vida, né? A referência primordial, pelo menos para a nossa consciência de humanos no planeta Terra, essa referência primordial de vida. E essa referência de primordial de vida, então ela também tem aquela questão da sábia, sabe? Aquela a velha sábia, a sabedoria antiga e essas questões. E ela que cocria a vida, ainda como gerência dessa cocriação de vida, imagina, ser que tem o poder de gerar o outro, se interrelacionar com o outro de uma forma tão profunda, carregando um humano dentro do outro humano. E aí ainda gerenciar esse humano é muito poder, entende? E aí você vai estudando essa questão, você vai entendendo como é que vem vindo, assim, essa questão da onde a parte mais bárbara da nossa civilização vem impondo o patriarcado, oprimindo a mulher para isso. Não é só a mulher, tem outras questões que são outras questões de preconceito, vamos dizer assim, ou até desmerecimento, descredibilidade em cima dessa figura, mas de outras figuras, para tentar manter algum tipo de dogma. E para quem está, nosso propósito é ascensionar, elevar a mente, expandir consciência, o que mais importante ainda de observar, que isso não vai ser falado, óbvio, sempre nesses textos que são mais teóricos dentro de uma proposta da culturalidade, da construção da culturalidade, que é a questão do que a gente vai trabalhar ali na PNL, na reprogramação mental, de que tipo de padrões de emoção, de sentimento, de observação da vida
que vão impelindo os humanos a terem esse tipo de padrão de comportamento, né? Tipo, por exemplo, uma pergunta: por que o homem passa em algum momento da história sentir a necessidade de oprimir a mulher para se sentir alguém com poder, porque só diante da mulher ele se sente inferior? Entende? Isso não é uma coisa que eu estou falando, eu trago essa pergunta porque eu já vi ela sendo feita e refeita e observada várias vezes, em vários contextos, e quando você vai entendendo essa questão da psique, do desenvolvimento psicológico, tanto individual quanto da sua elaboração no campo do coletivo. Não tem como não fazer essa pergunta. E a observância mais importante não é olhar com desmerecimento, como quem estivesse dizendo: o homem é um invejoso, ele ficou com inveja da mulher, ele quis oprimir ela. Não é essa a questão. Mas é como é que essa informação negativa que fez ele ter esse olhar, ela tá ali. Qual é a crença que sustenta aquilo ali? Como é que essa ideia se construiu a esse ponto, sabe? E não perder de foco que a integração é a proposta de se ir para algum lugar, né? Não tem que ficar tratando se é utópico, se é não. O negócio é que você tem que ter um ponto para onde você vai. Porque se você ficar tratando, mas isso nunca vai acontecer, porque a humanidade, sei lá, sei lá. Mas se não tiver um ponto de partida, vamos dizer assim, a gente tem que tender para tentar ser perfeito, porque isso impele o humano a querer ser melhor. Porque senão você tem um monte de acomodado. Então, entendeu? Ir por esse caminho, eu não vejo um adendo de valor, né? De ficar nessas ideias aí, nessas convergências que vão de alguma forma, até inconsciente, sustentar o ser humano a ficar na sua acomodação interna, num padrão pouco elaborado de ser, de pensar, de existir, de criar coisas novas, de ser inesperado, de ser inusitado, de ser inovador. Entendeu? Vai se privando desse potencial. Isso não é eficiente. Então, olhar também essa questão assim, ir cavucando, sabe? Eu tô meio que querendo deixar essa ideia do ir cavucando. Então, você começa essa ideia, vai ficar nítido em vários estudos que você vai fazendo, os livros que eu recomendei aí. Uma hora vem essa ideia. O homem ficou com inveja, é uma ideia colocada de uma forma bem simples, bem simplória. O homem ficou com inveja da mulher, no sentido dessa questão dos potenciais que ele tem, aí começa. Só que a ideia não é parar aí e ficar olhando uma discussão de justificativa e aí virar a guerra do clube do Bolinha com a Luluzinha, entendeu? Eu também ir entendendo e cavucando qual é a crença, qual é a ideia, a emoção, o pensamento que gerou esse padrão, e por outro lado ter o cuidado de justamente esse ponto de eu falar que não olhar como se fosse uma guerra do Bolinha e da Luluzinha, para não entender para outro lado, que daí vira aquele troço do que a mulher viria a ser. Então, vamos equilibrar. Aí a mulher começa a ter uma postura onde ela tem que ser o podre do que o homem se construiu ao longo da nossa sociedade para compensar o podre que ele fez em cima dela enquanto ser feminino. E aí continua despolarizado, tá entendendo? Porque tanto importa ser homem ou mulher. O que interessa é ter um grupo de indivíduos ali representando, entre aspas, o processo arquetípico, outro grupo de indivíduos. Então a gente tem o animus e o animus. E aí fica se combatendo e aí despolarizando, ao invés de chegar para esse processo que a gente está buscando, que é desse equilíbrio, vamos dizer assim, fica tendendo para um troço deturpado da coisa. Então daí não adianta nada, você sai de toda essa, vamos pôr, essa atrocidade histórica, que por sua vez tem essa coisa desse Deus patriarcal opressor, e aí de repente você ir para uma mulher que vai ser a deusa matriarcal opressora e sanguinária também, tipo, né? Em que isso nos agrega valor? Então essas questões, elas têm que ser observadas dentro do nosso íntimo, quando a gente vai elaborando esses processos, compreendendo essas questões. Então, tipo, fazer esses estudos, o que eu estou chamando aqui nesse momento, de uma forma mais apegada, sem se identificar tanto com a coisa, entendeu? Que tem indivíduos que têm essa tendência, né? De às vezes a gente tem isso, de se identificar com aquela coisa que a gente está vendo. E aí se a mulher já se identifica com aquele padrão da mulher, se é o homem, e às vezes outras questões. Mas se desidentifica, é mais eficiente se desidentificar para justamente ver como se você estivesse vindo de fora. Vamos supor que você não tem nada a ver com nada disso e você olha todo esse contexto de fora como um ser que está analisando, mas livre de emoções a respeito daquela coisa. E justamente isso talvez ajude a trabalhar melhor as emoções que subconscientemente estejam relacionadas àquela coisa. A forma de se proceder vai de cada um observar dentro do seu íntimo, mas trazer esse olhar assim para a mente não tender a ludibriar as coisas que eu estou falando, e até os adendos que eu estou falando eu vou colocando aqui
ao longo do processo. Mesmo a intelectualidade feminista contemporânea critica a teoria do matriarcado original. Entre aspas, ele coloca matriarcado original, porque é óbvio, né, não tem como você ter aqui, até pelo pouco que a gente já leu, uma ideia, né? Uma ideia soberana de matriarcado original. Você tem aqui umas suposições históricas ali e algumas termos que vão sendo criados pelos próprios seres que estão supondo a partir de suas pesquisas. Então, esse matriarcado original, entre aspas, né, que é uma das possibilidades do que eles supõem ali. Então, mesmo a intelectualidade feminista contemporânea, ele diz, critica a teoria do matriarcado original, como muitos estudiosos fazem questão de ressaltar a noção de matriarcado, entre aspas, abre parênteses, assim como o seu oposto, né, que seria o patriarcado, fecha parênteses, tem como modelo subjacente a ideia de uma sociedade estruturada a partir da dominação de um sexo pelo outro, lá, é o que eu acabei de falar ali há pouco. Então, desse modo, aquilo que não é patriarcado deve ser necessariamente matriarcado. Esse raciocínio é, como explica Heine Eisler, a consequência de uma sociedade dominadora que vê como naturais, entre aspas, ele coloca, porque é nítido e claro quando ele põe o contexto de elaboração que está mais fora da naturalidade, a existência de uma relação hierárquica entre homens e mulheres. A verdadeira alternativa ao patriarcado, diz ela, não é um matriarcado, mas sim, abre parênteses, a alternativa agora revelada como a direção original da nossa evolução cultural, a de uma sociedade de parceria, uma maneira de organizar as relações humanas na qual a diversidade não é equiparada com a inferioridade ou superioridade. Vê isso profundo, 1988, página 23, livro de Heine Eisler. Ela coloca bem essa questão, então que a alternativa, de fato, de uma direção mais eficiente seria uma onde a diversidade não é equiparada com inferioridade ou superioridade. Então você vê que tem bastante da questão do preconceito. E aí é importante estudar as questões, porque você vai entender só a construção do preconceito estudando os fatores históricos e não tem como não estudar dentro desses fatores históricos a construção dos dogmas religiosos e políticos que tem no planeta. Não tem, porque eles são a base do sistema de dominação e opressão de um sobre o outro, né? Os intelectuais ligados ao movimento feminista desenvolveram, portanto, um modelo diferente para a cultura neolítica, o de uma sociedade matrifocal ou matrística. Matrística é ótimo, né? Ser matriarcal com mística, matrifocal com mística. É este o modelo que emerge de trabalhos como os realizados por Marija Gambútas sobre as divindades da velha Europa e por James Melart nas ruínas da cidade de Çatalhöyük, na atual Turquia, entre outros. Os intelectuais ligados ao movimento feminista desenvolveram, portanto, um modelo diferente para a cultura neolítica, ou de uma sociedade matrifocal ou matrística. Aí ela fala, esse é o trabalho que emerge de trabalhos como o de Marija Gambútas sobre a divindade e por James Melart nas ruínas da cidade de Çatalhöyük, na atual Turquia, entre outros. Ele faz aqui duas notas, né, sobre os trabalhos realizados por Maria Gambútas sobre as divindades da velha Europa, que ele coloca entre aspas, nota. A velha Europa, entre aspas, é o termo utilizado por Marija Gambútas para caracterizar a região que compreende a Itália e a Grécia, estendendo-se ainda pela Tchecoslováquia, o sul da Polônia e o oeste da Ucrânia. De acordo com ela, o povo dessa região antiga pertenceria a uma cultura pré-indo-europeia, matrilinear, agrícola, pacífica e sedentária. Sedentária, a gente vê essa questão quando você vê sedentária,
que desses povos antigos, porque vê-se ali quando você vai fazer essas pesquisas, na diferença ali de quando essa cultura, quando entra o sistema agrícola ao longo do processo de desenvolvimento dos povos, é quando tem, vamos por assim, uma parada, né, no processo, que é quando as culturas começam ali, as sociedades específicas, os grupos a se desenvolverem, que o ser ele para de ser nômade. Né, porque tem, antes da questão agrícola, basicamente eram complexos de grupos nômades, né, porque eles têm que estar transitando para buscar o alimento. E quando ele começa a virar uma comunidade, quando os grupinhos começam a ficar, quando os grupos começam ali a formar as comunidades agrícolas, eles começam a ficar mais ali paradinhos naquele lugar. Então, no contraponto, né, então coloca essa questão de tipo ser uma sociedade também sedentária. Então, europeia, ele diz que essa cultura europeia, matrilinear, agrícola, pacífica, sedentária. Quando diz velha Europa, está se relacionando dentro da observação dessa pesquisadora aqui, Marija Gambutas. E ele fala aqui dos estudos de James Melart sobre as ruínas da cidade de Çatalhöyük, na atual Turquia. Ele acrescenta uma nota também. Segundo os pesquisadores da cidade de Çatalhöyük, é a mais antiga, essa cidade é a mais antiga atualmente conhecida e foi ocupada de modo contínuo por cerca de 800 anos. Em todo esse tempo não se encontraram registros de nenhuma morte violenta, nem de guerras, nem de ataques, nem mesmo de brigas entre vizinhos. Né? E é bem interessante, porque essas questões aqui, de quando ele fala desse termo que tinha essa visão, de fato, que eu já tinha falado lá no começo, a gente falou lá em alguns posts lá do próprio grupo de combos de procedimento de limpeza psíquica, etc., de reestruturação de programa mental, de que tinha essa eficiência dentro dessa questão do início da cultura da divindade, que começa a ser percebida, ou seja, tem uma inteligência externa à minha inteligência aqui individual, mas com essa base que é a referência, que é o modelo de fato, a partir do qual a gente construiu, que é a ideia da deusa, que é essa representação do feminino, que na verdade seria assim, a meu ver, tá? Se olhando mais profundidade ainda, suponhamos que não tivesse essa divergência, essa observância do indivíduo entre feminino e masculino, você continua tendo a observância de que tem uma vida e de que tem uma inteligência que gerencia essas vidas, né? E aí que a questão do feminino ela surge por causa da questão da fertilidade da mulher e disso que a mulher é e representa enquanto um ser que cocria vida e que carrega esta vida no seu ventre, assim como a terra carrega toda forma de vida no seu processo. E inclusive, no caso da terra mãe, dessa deidade terra mãe, deusa terra, tem os poderes sobre a vida e a morte, né? Porque ela tem o seu movimento cíclico para manter o sistema de vida, que inclui a morte, que não é a morte na ideia de morte que a gente tem, mas de um processo cíclico, um processo de reestruturação, de reciclagem. Não chega a ser igual a ideia de morte, que tem aquele medo e aquele terrorismo religioso, né, que já é mais recente e que vem já sendo imposto bem depois muitos milênios depois desse período dessa cultura inicial de observância desse sagrado, presente no meio humano, presente no planeta, presente em tudo. Continuando, esses autores, no caso aqui Marija Gambutas e James Melart, que ela está citando como referência do estudo de pesquisa que vem trazendo essas informações para a gente, esses autores têm sugerido que as sociedades do período neolítico eram realmente culturas pacíficas e cooperativas, nas quais as mulheres ocupavam posições sociais importantíssimas como sacerdotisas, artesãs ou chefes de clãs matrilineares, e onde não se encontram registros de grandes diferenciações de status baseados no sexo. Enfim, sociedades matrifocais nas quais o pensamento e as práticas espirituais giravam em torno de uma deusa-mãe e onde a filiação era definida através da linhagem materna. Nessas sociedades, a deusa não é um mito, uma lenda ou mesmo um símbolo no sentido moderno do termo, mas ela é uma realidade cósmica. Gente, isso é muito poderoso.
né? Porque, tipo, é meio que assim, literalmente é você colocar em expressão. Então isso é bem interessante, que diferente do que a gente vê em muitas religiões da nossa contemporaneidade, onde o rito ele é uma coisa mecânica, mas não necessariamente ele é um processo assumido no padrão de personalidade do indivíduo. Às vezes o indivíduo ele é ali, ó, da caixinha, todo dia ele tá lá, fazendo no dia certinho, no horário certinho, mas você vê que aquilo não chega a interferir para que o padrão de comportamento tenha algum tipo de processo no seu padrão de comportamento percepcional diante do mundo realmente eficiente, que impele ele a evoluir mais. Entende? Pelo contrário, muitas vezes impele ele a ficar na mesmice, na autossabotagem, e ainda sustentando aquela crença para ficar ali, meio que como se fosse um sistema autossustentável do negativo dele mesmo, entendeu? Uma coisa assim. Não que só tenha isso, óbvio, nas religiões, né? Mas em comparação a isso que a gente está vendo aqui, para quem já passou um monte, assim, né? Que nem eu passei, não tem como não fazer essa observância, sabe? É muito interessante, sabe? Olha só isso é muito lindo, gente. Nas sociedades, a deusa não é mito, nem lenda, ou mesmo um símbolo no sentido moderno do termo, mas ela é uma realidade cósmica. Ou seja, é ali um padrão de comportamento, manifesto, que, diga-se de passagem, é da onde vem as referências arquetípicas, no sentido dessa simbologia do inconsciente, que vem da mãe e que vem dessa parte mais elaborada da mãe, que seria o anima no seu contexto positivo e construtivo, né? Em contraponto para aquela parte do anima negativo, que seria o sofrimento, né, dessa referência feminina, que foi através da imposição ali desses dogmas opressivos. É muito lindo isso, que vê-se assim, que pelo menos dentro desse contexto inicial de como eram tidos, apesar de, isso é muito legal, ele coloca aqui, ó, que apesar elas eram essas mulheres, então, tipo, essa referência da deidade feminina era extremamente poderosa, onipotente, ali na cultura. As mulheres tinham posições sociais importantíssimas, como sacerdotisas, artesãs, chefes de clãs matrilineares, mas onde não se encontram registros de grandes diferenciações de status baseadas no sexo. Então, ali onde tem essa figura da mulher dentro desse processo, que você vê assim, então, que é onde o feminino ele está de fato presente, não é aquela questão que tem às vezes na nossa contemporaneidade, como se o feminino ele tivesse ali tentando reestruturar o seu poder, mas ele acaba sendo tipo uma mulher vestida de homem e não poder feminino, entendeu? Não chega a ser, é bem sutil aí a coisa para se observar essas questões. Não vira o poder feminino, e às vezes o poder feminino é confundido com a mulher vestida de homem, para tentar sobreviver no meio da opressão masculina. Entendeu? Que a opressão masculina não seria, estaria mais dentro dessa questão, todo esse mito, toda essa cultura que é onde esse sagrado masculino ele é o opressor que acha que ele tem que conquistar e dominar os outros e obrigar tudo a servi-lo. Então, que vem daquela ideia do Deus, do porrete na mão lá no céu. Então, é muito lindo, ele fala que ela é essa questão dessa coisa, dessa realidade cósmica e que tem... E o legal é que ela não tem esse conflito, né? Tipo, é a mulher que ela tá ali... Esse feminino, ele está no poderio e ele não tem a coisa que teria no que foi questionado ali anteriormente, dessa questão de repente vir a se polarizar, então que é aquela questão que sai, vamos sair do patriarcado e daí entra um matriarcado onde a mulher começa a oprimir o homem, o que também não é funcional. Então, tipo, e aqui não se tem, aqui era um povo pacífico, não tem registro de guerras, nem mesmo de conflitos internos nessas sociedades, e muito menos de diferenciações de status baseadas no sexo, ou seja, os seres não femininos, nesses processos, eles não sofriam nenhum tipo de, vamos dizer, opressão, como se faz nas ritualísticas com base religiosa e política que a gente tem, da onde vem se desenvolvendo, que tem boa parte do que está hoje, onde o masculino ele oprime o feminino, ele oprime o filho do feminino, isso tem que servir. E aí se estende para outras coisas, oprime o reino da natureza, oprime os animais que acha que está aqui só para servir. E aí no campo religioso isso vai tomando umas configurações bem grotescas às vezes, né? Que são aquelas ritualísticas onde eles conjuram o espírito da natureza para prejudicar o outro, para perseguir,
para oprimir, para desgraçar a vida da pessoa, conjura demônio e demônio, o que que é? É arquétipo, para perseguir, para prejudicar o outro, para prejudicar a casa da pessoa. Então você vê que é um processo infeccioso com um fundo de ignorância profunda, mas que essa ignorância profunda, ela tende para uma brutalização, é uma coisa assim meio animalesca, sabe? Animalesca, e animalesca de um jeito que, ao meu ver, ela coloca o ser, para meu ver, num processo mais inferior ainda do que os animais, sabe? Os animais que a gente tem, que seria o reino comum, tipo um tigre, um leão, né? Por quê? Porque esse ser ele já tem um cérebro dotado de capacidades diferenciadas desses outros, e ele teria que, fazendo um uso desse cérebro, né, se propor ou se impelir a ter domínio sobre essas questões. Mas por ser ignorante, não consegue ter domínio dessas questões, né, que são animalescas. Então é como se tivesse um animal no corpo de um ser humano. E isso gera as consequências nefastas que se tem dentro de um campo de elaboração do social, né, da violência, da opressão, do preconceito, um monte de preconceitos que sustenta essas coisas, né, que mantém essas coisas. Então, ai gente, você olha isso, lê isso aqui é um salvaguarda luminoso para o psíquico, entendeu? É muito lindo isso. Então, enfim, as sociedades matrifocais nas quais o pensamento e as práticas espirituais giravam em torno de uma deusa-mãe e onde a filiação era definida através de uma linhagem materna, nas sociedades a deusa não era um mito, não é lenda e nem mesmo um símbolo no sentido moderno do termo, né? Moderno que se refere a essas questões que nós estamos tratando aqui, da referência, que vai impelir um comportamento, etc. Mas é uma realidade cósmica, então a gente pode entender que ela está se construindo ali, o que vem do que a gente tem hoje, que montou um arquétipo, por exemplo, relacionado a isso. Porque ela é a experiência disso, é a vivência desse procedimento que, a meu ver, é muito eficaz. É um olhar mais vivo da vida, mas de fato cheio de vida, talvez, ao meu ver, que eu posso dizer, mais cheio de Deus, mais cheio de presença do que seria uma divindade de fato. Uma realidade que, ao reificar a ligação entre todo o mundo vivo e sacralizar o mistério da criação, tendia a enfatizar valores como a cooperação e a convivência pacífica, seja entre os sexos, seja entre o homem e os demais seres, e etc., em detrimento de outros, como a dominação e a força bruta, que é a base do patriarcal, do Deus lá terrorista. Tratava-se, isso parece inegável, de um mundo matricêntrico, é outra palavra que ele coloca, muito diferente das sociedades masculinizadas que lhe sucederam e que, a partir das quais vem desencadeando todos os processos de guerra, violência, etc., ou sustentando, né, porque é bem mais complexo, você vai estudar a história das civilizações. Mas aí ele usa esse termo aqui, que ele é matricêntrico também, né? Então ele é matriarcal, que lembra que tem o matrifocal, então tem a referência da mulher ali no centro de tudo, mas também é matriarcal, quando no caso que tem a governância da mulher, e que nesse ponto ele coloca assim, ele mostra uma sociedade ali onde foi descoberta com valores riquíssimos e realmente uma base de experiência que de fato parece cooperativa e eficiente, né? Você vê que não tem guerra, não tem resquício ou referência de guerra nem mesmo entre o grupo dos povos ali, dentro do próprio clã. Tipo, ele cita que não tem discórdia de vizinho, vamos dizer, sabe, assim, ou de famílias, ou de coisas assim, que normalmente tem nos textos os registros que ficam para nós, que as sociedades vão escrevendo ali para deixar os seus registros. E ainda é matricêntrico, que tem essa questão matricêntrico, da mãe, desse centro focado na mãe, e nessa ideia da mãe. Então tem essa deusa mãe, então da mãe como essa coisa mais profunda do criar a vida e manifesto, não como só uma ideia, um símbolo ou um ritual religioso, vamos dizer assim. Mas ele trata que, como ele fala, é uma realidade cósmica, vivida dentro do grupo. É uma realidade cósmica, é um padrão. Então, tipo, de fato, eles conseguiram
efetuar a manifestação desse padrão de comportamento com esses valores, com essa cooperação, com essa convivência pacífica, livre de preconceitos, principalmente com relação à sexualidade e dentro das suas ritualísticas. 3. Uma virada mítico-histórica. Agora a gente vai para um outro ponto ao longo do desenvolvimento aqui.